Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistemas Operacionais do curso Técnico em Manutenção e Suporte Informática. Hoje a gente vai trabalhar o que são operações de entrada e saída e como elas são tratadas no sistema operacional. Na aula anterior, nós revisamos o que são os sistemas multiprogramáveis, como eles funcionam e como que eles tratam o processo de interrupção de instruções e como que isso acontece. E também vimos quais são os tipos de interrupções de execução de instruções. E como que acontece o tratamento dessas interrupções. Hoje, nós vamos estudar como que funciona o controlador de interface ou interface dos dispositivos de entrada e saída e como aconteceu a evolução desse controlador desde o princípio, onde o processador é que executava todas essas operações, até os dias atuais, em que acontece um acesso direto à memória. Bom, pessoal, nos primeiros sistemas computacionais não existia controlador de interface. Eu vou explicar mais para frente o que é um controlador de interface, mas por agora a gente pode entender que ele não existia. Então, se ele não existia, alguém precisava desempenhar o controle dos dispositivos de entrada e saída, dos periféricos do computador, que inicialmente eram fitas magnéticas, cartões perfurados. Não eram esses periféricos que a gente conhece hoje, né? Porque os periféricos eles foram evoluídos e adicionados ao sistema do computador de acordo com a evolução do sistema operacional também. Então, houve uma evolução em conjunto. Então, os primeiros periféricos eram totalmente controlados pelo processador. E dentro do processador, tinham instruções especiais chamadas de instruções de entrada e saída para controlar cada periférico. Lembra que na primeira aula eu disse que cada fabricante de processador ele inclui instruções específicas dentro da arquitetura da CPU para executar os programas. São essas instruções que eram incluídas lá no processador para ele controlar os periféricos. Eram instruções especiais, chamadas de instruções de entrada e saída. Essas instruções elas eram específicas para cada periférico. Ou seja, se eu tivesse uma marca de leitor de cartão perfurado X, eu precisava que o processador que tivesse naquela máquina, ele tivesse sido projetado para poder ler aquele leitor específico. Isso causava uma forte dependência entre o processador e os dispositivos de entrada e saída. Tudo tinha que ser muito bem casadinho, caso contrário o processador não ia funcionar. O dispositivo de entrada e saída, no caso, não iria funcionar porque o processador não iria conseguir controlá-lo. Isso é impensável nos dias de hoje, porque a gente tem diversas marcas de teclado, de webcams, de mouses, e se para cada marca específica a gente tivesse que ter implementado no processador instruções para controlar, isso se tornaria inviável. Então, a resolução desse problema ela foi alcançada criando a figura do controlador de interface, que é o que faz o intermédio entre o processador e o dispositivo de entrada e saída. Nessa figura aqui, a gente vê como que ficou a arquitetura do computador após a criação do controlador de interface. Na parte de baixo da figura, nós temos os dispositivos de entrada e saída, que podem ser HD, pendrive, mouse, teclado, webcam, impressora, qualquer dispositivo de entrada e saída. E na parte superior, nós temos o core do computador, que é o processador e a memória principal. Entre o processador e a memória principal e os dispositivos de entrada e saída, foi incluído um controlador. Mas quando ele foi concebido, ele não resolveu todos os problemas. A gente vai ver que houve uma evolução histórica, uma evolução tecnológica para que se conseguisse chegar no ponto que estamos hoje. O primeiro método de entrada e saída foi o método programado.
foi um dos primeiros modelos de controle de operação de entrada e saída. Como eu já falei, nesse primeiro modelo, quem fazia todo o trabalho era o processador. Então ele tinha que consultar o estado do periférico continuamente. Ele tinha que estar o tempo todo consumindo dados, verificando se houve o término da entrada e saída, se tudo foi escrito corretamente, se a leitura ainda está sendo feita. Então ele tinha que ficar continuamente executando essas rotinas. Isso deixava o processador ocupado até que a operação de entrada e saída fosse concluída. Então, se fosse hoje, nos dias atuais, enquanto eu estivesse copiando dados para o pendrive, eu não podia fazer nada no computador. O vídeo ia ficar travado, o mouse ia ficar travado, eu não ia conseguir abrir aplicação nenhuma. É o que a gente chama de espera ocupada. Ele está esperando a conclusão de uma operação, mas ele não pode fazer nada, porque ele está preso àquilo lá. Isso causava um grande desperdício de tempo devido à característica de que operações de entrada e saída, normalmente elas são muito mais dispendiosas em termos de tempo do que um processamento de instrução. Porque quando a gente carrega um programa para memória principal e o processador começa a executar esse programa, eu tenho uma comunicação muito direta, muito rápida entre eles. Quando eu estou lendo um arquivo do pendrive, ele tem que passar por uma série de barramentos e tem limitação de velocidade muito mais baixa do que a comunicação entre a memória principal e o processador. Então, naturalmente, as operações de entrada e saída, elas demoram muito mais rápido. Vocês podem observar que quando vocês abrem uma aplicação, ela demora a abrir, as primeiras execuções dela é um pouco lenta, mas quando ela conclui, ela é totalmente carregada para a memória principal, o uso dela fica muito mais fluido, ela responde muito mais rápido os comandos. Quando a gente abre, ele tem que tirar lá do HD, primeiro ele tem que localizar onde estão as partes da aplicação, reunir tudo e tirar do HD e passar para a memória principal. Isso é uma operação de entrada e saída. Qualquer operação que não é feita entre memória principal e processador é considerado como uma operação de entrada e saída. Então, até que ele carregue esses dados para a memória principal, leva um tempo. Depois que está lá, a coisa flui mais. Então, tinha um grande desperdício de tempo devido à natureza dessa demora mesmo, né, das operações de entrada e saída. E aí, esse modelo programado evoluiu para a entrada e saída por polling, né, que é a evolução do modelo anterior. Ele permite que algumas instruções sejam executadas entre sucessivas consultas às operações de entrada e saída. Eu vou voltar aqui o slide para poder dar um exemplo. É como se hoje em dia você se arrumasse para sair de casa e você pedisse um motorista por aplicativo. A gente sabe que não é na hora que a gente pede que ele chega rapidamente. Às vezes demora um pouco mais. Dependendo de onde você está, dependendo do horário, dependendo da demanda de clientes naquele momento. Pode ser que ele esteja rápido, que demore 1 minuto, ou pode ser que ele demore 10, 15 minutos. Então você chamou o motorista de aplicativo e você não tem, vamos supor que você não tem a previsão de tempo. Os aplicativos hoje te dão a previsão, olha, chega em 5 minutos, em 4 minutos, é uma previsão aproximada, mas é uma previsão. Então, supondo que você não tem essa previsão, ele pode chegar a qualquer momento. Então você não pode fazer mais nada. Você só pode solicitar o motorista quando você estiver pronto para poder embarcar e você não pode se ocupar com nada, porque a qualquer momento ele pode chegar. Esse é o exemplo de entrada e saída programada. No método de entrada e saída por polling, algumas instruções podem ser executadas, mas essas instruções que o processador executa, elas são entre sucessivas consultas às operações de entrada e saída. Nesse modelo por polling, o processador não fica o tempo todo dedicado à operação de entrada e saída. Ele não fica parado lá. De tempos em tempos, ele deixa de monitorar a operação de entrada e saída, volta, executa uma instrução, aí vai lá de novo para ver como que está, se terminou,
se teve um erro, se ainda estiver sendo executada a operação de entrada e saída, ele volta, executa outra instrução, então ele fica no vai e vem ali, ele vai lá na operação, se tiver tudo ok, ele volta, executa a instrução, vai lá de novo, se tiver tudo ok, volta, executa a instrução. É como se você pedisse o motorista de aplicativo, mas você ainda não tivesse a previsão de tempo, e a todo momento você fosse lá na entrada da sua casa, abrisse o portão para ver se ele está lá fora. Você vai lá, não, ele ainda não chegou. Então você volta, vai fazer alguma coisa, a fazer doméstico, para de fazer rapidamente, vai lá de novo, vê se ele já chegou. Então você fica nesse vai e vem. Então há um pequeno grau de paralelismo nessa ação, porque você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas não é muito bem paralelismo, é mais concorrente, né? Não ao mesmo tempo, mas você consegue compartilhar o tempo para essas duas atividades. O sistema operacional deve interromper a execução da instrução para realizar a consulta. No exemplo aí, eu dei, você tem que deixar de fazer o que você estava fazendo lá dentro da sua casa para ir lá fora verificar se o motorista chegou. Então você faz a interrupção lá, atende a demanda de verificar se a operação de entrada e saída foi executada. Se ainda não foi executada, se não tiver com erro, você volta e vai dar a continuidade. Então, quanto mais operações de entrada e saída, mais interrupção de verificação. Vamos supor que você está muito ansioso para ele chegar logo. Então, toda hora você para o que você está fazendo e vai lá fora. Para o que você está fazendo e vai lá fora. Então, cada vez que você vai lá fora, esse período de interrupção ele é maior. Então, quanto mais operações de entrada e saída que estão sendo executadas nos periféricos, mais interrupções acontecem no processador para verificação desse estado. Mas já é uma evolução do modelo anterior. Em seguida, pessoal, foi implementada a entrada e saída controlada por interrupção. Olha só, essa palavra controlada. Aqui já surge a figura do controlador. Então, acontece uma transferência de responsabilidade, não total, mas parcial. Então, o próprio controlador interrompe o processador e o avisa do término da operação. Então, é como se você estivesse fazendo algo lá na sua casa e o motorista chegasse na porta da sua casa e buzinasse, por exemplo, ou te ligasse, ou te mandasse uma mensagem. Então, você não se preocupa em verificar se ele chegou ou não, mas tem um outro mecanismo que te ajuda a saber se o motorista chegou ou não. Então, nesse caso aqui do computador, é o controlador de interface. Então, quem vai gerenciar as operações de entrada e saída é o controlador. E ele só vai interromper o processador quando acontecer o término da operação. Nesse modelo, o controlador passa a ter maior protagonismo, mas não é 100%. Ele ainda precisa do processador para poder realizar essas operações. Após o término da operação de entrada e saída, o processador envia os dados para a memória principal. Isso pode gerar um grande problema quando eu tenho um grande volume de dados para serem transferidos da interface de entrada e saída para a memória. Porque o processador, nesse modelo aqui de entrada e saída controlada por interrupção, ele tem que parar, ele tem que interromper tudo que ele está fazendo para poder pegar os dados de entrada, no caso, né, e levar para a memória principal. Então, mesmo assim, ainda acontece uma interrupção. Durante a operação de entrada e saída, o processador não se preocupa. Quem faz esse gerenciamento é o controlador de interface. Mas quando acaba as operações de entrada e saída, o controlador de interface chama o processador para ele concluir a operação. Então, por isso que o controlador passa a ter maior protagonismo, mas não é 100%, ele ainda precisa do processador. E por fim, essas operações elas evoluíram para o modelo que a gente chama de acesso direto à memória, DMA, ou Direct Memory Access. Então, nesse modelo, o próprio controlador de interface, além de controlar durante as operações de entrada e saída, no final ele transmite os dados
entre os dispositivos e a memória principal. Isso no início ou no final. Vamos supor que eu vou dar a saída de dados do computador. Quem faz isso, nesse modelo aqui, que é o mais atual, é o controlador de interface. Claro que o processador, ele precisa gerenciar isso. Mas é como se o processador somente alocasse recursos para aquela tarefa. Quem realmente desempenha essa tarefa é o controlador de interface. Então, para que isso seja possível, o controlador de interface tem que ter acesso direto à memória durante a transferência. Então, o processador aloca memória, aloca recurso, o controlador de interface faz todo o processamento ou de entrada ou de saída, mas ele tem que ter acesso direto à memória. Caso contrário, se ele não tiver acesso direto à memória, ele vai precisar pedir o processador. Aí volta o modelo anterior, que é o controlado por interrupção. Então, ele não precisa do processador. Desde que o processador tenha alocado espaço para ele, ele manda os dados direto para a memória. Mas o processador, ainda assim, ele atua nesse processo, minimamente, porque ele precisa alocar e desalocar os recursos do computador para que isso aconteça. Então, o processador, mesmo nesse modelo que é o mais atual, ele faz interrupções sempre no início e no final de uma operação de entrada e saída. Mas são interrupções muito rápidas, porque a maior parte do trabalho está entre o início da entrada e saída e o final, que é todo o processamento dela, né? Se eu estiver copiando um arquivo, ou se eu estiver digitando no teclado, ou estiver mostrando uma imagem para mim. Então, isso é realizado por meio do controlador de interface nos sistemas mais modernos. Mas essa permissão de acesso direto do controlador de interface à memória principal, ela é restrita, porque ela não acontece a toda a memória. Eu tenho o meu controlador aqui da USB, ele tem acesso a toda a memória principal. Não, ele tem acesso somente a uma porção específica da memória, que é o que a gente chama de buffer de entrada e saída. As outras partes da memória, quem tem acesso completo é o sistema operacional. Então ele dá essa liberdade para que o controlador de interface acesse a memória, mas é uma liberdade restrita. Olha, você pode trabalhar somente nessa porção da memória, porque qualquer problema que tiver nessa operação de entrada e saída, você não vai prejudicar os demais aplicativos que estão em execução ou mesmo o sistema operacional. Se ele deixasse isso livre, o controlador de interface poderia acessar qualquer posição de memória e, por exemplo, travar um aplicativo que está sendo executado. Então ele tem esse mecanismo de segurança para poder blindar o sistema operacional de erros que podem acontecer. Como a gente está falando de operações de entrada e saída, o usuário pode remover o pendrive sem ejetar com segurança, pode acontecer uma falha de hardware, uma oscilação de energia. Então, se isso acontecer, é naquela porção de memória específica que vai ser afetada, não no restante. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenha ficado claro como que acontece o gerenciamento das entradas e saídas no computador pelo sistema operacional. Na próxima aula a gente vai estudar os sistemas em lote, de processamento em lote de tarefas e como que acontece o mecanismo da multiprogramação e o escalonamento de tarefas. Até breve. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.